Vamos falar então sobre produto digital low ticket. O que é um produto digital low ticket? É um produto digital barato. É um produto digital de preço baixo. Na verdade, eu nem entendo a necessidade de usar esses nomes para coisas que podem ser explicadas de uma forma muito simplificada. Produto barato, produto de baixo valor, produto de baixo preço. E tá aparecendo bastante no mercado isso, tem bastante gente falando sobre isso, tem muita gente ensinando sobre isso. Eu já vendi bastante produto barato também, então eu vou compartilhar com você alguns pensamentos a respeito disso. Primeiramente, porque é uma ideia que parece atrativa. Por que ela parece atrativa? Porque existe um senso comum de que quando um produto é barato, ele vende em quantidade. De quando um produto é barato, ele vende mais fácil. E o primeiro ponto para a gente entender sobre produto low ticket é que isso é uma premissa que não é verdadeira. As coisas não se vendem mais facilmente só porque são baratas. As coisas não vendem em maior volume somente porque são baratas. Na verdade, a lei da oferta e demanda, ela tem uma armadilha no entendimento dela que faz nós termos esse pensamento de que algo barato vende muito. E na verdade, o que acontece é que algo fica barato porque vende muito. As coisas não vendem muito porque são baratas. As coisas ficam baratas porque vendem muito. É assim que funciona o mercado como um todo. Por que isso acontece? Porque quando muita gente quer comprar determinado tipo de produto, quando muita gente tem necessidade por determinado tipo de produto, nós temos uma demanda alta inicialmente, né? Demanda é o lado comprador, e uma oferta menor. Nesse primeiro momento, quando a oferta é menor que a oferta dita o preço. Então, se a demanda é maior que a oferta, o lado vendedor, ele coloca o preço dele e a demanda paga. Nesse caso, pela lei da oferta e demanda, está desbalanceado a favor da oferta, né? Porque a demanda é maior, então o preço acaba sendo maior. Só que o que acontece é que à medida que alguma coisa vende muito, a ponta da oferta vai acontecer duas coisas. Primeiro que quem vende vai querer otimizar. Então ele vai buscar meios de produzir aquilo de uma forma mais massificada, de uma forma mais automatizada, mais industrializada. É por isso que em determinado momento pessoas queriam comprar carros e alguém pensou, vamos montar linha de produção para fabricar mais carros em menor velocidade, em maior volume, consequentemente mais barato. E o que faz ficar barato é a concorrência. Então, se você tem muita demanda e pouca oferta, é questão de tempo até outros players do lado da oferta visualizar aquela oportunidade, visualizar que existe uma demanda alta para algo e começar a trabalhar para atender essa demanda também. Então existe uma divisão do mercado ali no lado da oferta. Havendo essa divisão no lado da oferta, existe um trabalho de otimização. Esse trabalho de otimização implica em redução de custo de produção e para vencer a concorrência existe uma redução de preço. E aí aumenta o número de pessoas do lado da oferta, aumenta o número de players do lado da oferta que estão trabalhando para otimizar os seus negócios. E como parte da otimização dos seus negócios e da guerra com a concorrência, existe uma redução de preço. Então as coisas ficam baratas porque muita gente compra. E não muita gente compra porque é barato. Você não compra nada só porque é barato, eu não compro nada só porque é barato. Não adianta você oferecer para mim alguma coisa, não resolve um problema que eu tenha, ou que eu não tenha o desejo, que eu não vou comprar só porque é barato. Talvez compre para te ajudar, às vezes acontece. Às vezes alguém está vendendo algo que você não quer, não precisa para ajudar, mas a gente não está falando desse ponto. Nós só compramos coisas em duas situações. Aquilo resolve um problema que nós temos, nós precisamos daquilo para resolver um problema. Esse é um motivo que nós temos para comprar. E o outro é porque nós desejamos aquilo. E aí o desejo ele pode ir para um lado mais irracional da coisa. O desejo não precisa necessariamente ser utilitário. Pode ser um desejo de pertencimento, algo do tipo. Mas existe o desejo. Então algo só vende quando ele resolve um problema e quando ele atende ou quando ele atende um desejo daquele público, daquela pessoa. Ser caro ou barato é outra questão. Aí depende de concorrência, depende do público-alvo, depende desses aspectos. Mas algo não vai vender muito só porque é barato. E essa é a principal premissa errônea em relação ao produto digital barato. Eu vou fazer um curso aqui de R$ 47
e vou colocar ele para vender, e porque ele é barato, vai vender bastante. Não vai vender bastante só porque ele é barato. Isso não vai acontecer. Você pode testar. O que vai fazer ele vender é esses dois elementos que eu falei. Ele comunicar bem que ele resolve um problema, e aí ele chegar para a pessoa certa que tem aquele problema, ou ele despertar ou relembrar, comunicar a respeito de um desejo que a pessoa tem, e ele chegar até a pessoa que ou tem esse desejo ou tem potencial para ter esse desejo. O que eu quero dizer com potencial para ter um desejo? Às vezes eu tenho um desejo por algo que não é consciente, eu não estou pensando nisso, mas a hora que você me mostra, eu passo a ter o desejo, porque eu tenho um potencial para ter um desejo. Vou dar um exemplo para você. Eu não tenho um desejo de ir para a Grécia, por exemplo, mas talvez se você mostrar fotos, experiências e coisas que tenham na Grécia, eu posso despertar esse desejo e virar um cliente para isso. Ou seja, um cliente em potencial. Então, os desejos que as pessoas têm de consumo, nem sempre eles são conscientes. Muitas vezes existe o potencial para ela ter esse desejo, e aí esse potencial pode ser, esse desejo pode ser estimulado, e aí ele vem para o consciente, ok? E é esses dois pontos que fazem um produto ser vendido: resolver um problema ou a pessoa ter um desejo por aquilo. O produto ser capaz de atender um desejo que a pessoa tem. Não tem nada a ver com ele ser caro ou barato nesse ponto. Então, a questão do low ticket é: você não deve criar um low ticket pensando que vai vender muito só porque ele é barato. O trabalho para vender, na verdade, ele é muito semelhante ao vender algo mais caro. Ele é muito semelhante. Das duas formas, você tem que comunicar bem, comunicar com clareza o problema que ele resolve, ou despertar o desejo, ou comunicar o desejo e fazer isso chegar até as pessoas. Nos dois casos é isso. Quando as pessoas chegam, você tem um processo de quebra de objeções. Você tem um processo de fazer ela dar o último passo ali, que é a compra. Isso acontece para coisa cara, isso acontece para coisa barata. O fato dela ser barata vai ser algumas resistências a menos, mas não vai fazer com que seja vendido no automático. Uma vez dito isso, tem um outro ponto que é: quando o produto digital é barato, ele não tem como objetivo gerar lucro, salvo algumas exceções. Por que ele não consegue gerar lucro? Porque, veja bem, vamos partir de um princípio que atrair e reter a atenção das pessoas na internet é uma coisa cara. Por que é caro? Porque você tem que fazer tráfego, e hoje tráfego não é barato. É mais barato do que formas de mídia mais tradicionais, como anunciar na TV. E você pode escalar ele de acordo com a sua disponibilidade de investimento. Mas atrair pessoas e reter essas pessoas tem um custo. Para você vender alguma coisa, você tem que atrair a atenção das pessoas, reter a atenção dessa pessoa, convencê-la a comprar ou converter, como você preferir chamar. Isso vai fazer com o seguinte: isso vai gerar a seguinte métrica, o CAC. O custo por aquisição de cliente. Você investiu X para atrair essa pessoa, um número menor de pessoas comprou, você pega esse total que investiu e divide pela quantidade de pessoas que comprou, você tem o quanto custou para você determinado cliente. Se você vende um produto de R$ 47, você vai ter um custo por aquisição de cada cliente. Esse custo não vai ser R$ 1, R$ 5, R$ 10. Pode acontecer, mas por via de regra não é. O custo de aquisição de um cliente, de um produto digital, claro que depende do mercado, depende do nicho, depende de alguns fatores aí, mas ele vai ser 20, 30, 50, 100, 200 reais. O que não é um problema quando o cliente está te pagando R$ 1.000, R$ 2.000. É basicamente parte do custo, né? O custo de matéria-prima do produtor digital é o tráfego. O capital de giro é o capital para o tráfego, que é o capital que sai em forma de anúncios, ele volta em forma de vendas, ele tem que ser reposto e disso ainda tem que ter um lucro. Então, se a gente tem um produto digital de R$ 47, pensa o seguinte: você tem que fazer 500 transações para ter um faturamento bruto de R$ 23.500. 47 vezes 500. Tira disso taxas de cartão, taxas de operadora, taxas de meio de pagamento, tira disso impostos e ainda pega o CAC, o custo por aquisição por cliente que você tem. Raramente isso vai ser uma operação que vai botar algum dinheiro significativo no seu bolso. Até porque para fazer isso acontecer, depende, claro, da pessoa, mas talvez você tenha que contratar designer, tem que contratar editor de vídeo, tem que contratar várias coisas para fazer isso acontecer. Muitas delas contrata uma vez, beleza, o serviço está executado e você usa,
mas tem um custo para fazer isso acontecer e raramente isso vai botar um dinheiro significativo no seu bolso. Raramente isso vai fazer algum sentido. Você vai ter um custo alto para fazer isso acontecer. Então, o pensamento errado número 1 do produto low ticket é esse. Ele vende fácil porque é barato e vai vender muito porque é barato. E o número 2 é que, salvo raríssimas exceções, eu tenho que repetir isso porque tem negócios de low ticket que já faturaram milhões, já deram certo, mas são casos específicos, por via de regra, ele não dá lucro, ou ele dá um lucro muito pequeno. Um lucro que muitas vezes não se justifica a operação. Só que, uma vez dito isso e uma vez entendido esses pontos, esse fato de atrair e reter pessoas ser uma coisa cara também é o maior benefício do produto low ticket, caso ele seja aplicado da maneira correta. E qual que é a maneira correta dele? Ele ser usado para ampliar a sua base. Base de quê? Base de clientes. É uma forma de você não ter que ficar distribuindo conteúdo gratuito, que é um investimento que você faz que você não tem como mensurar o retorno. É uma forma de fazer a sua cara, a sua mensagem, você chegar para pessoas novas. E as pessoas que comprarem isso estão financiando essa operação de tráfego. E aí você está aumentando a sua base de clientes, a sua base ativa de clientes, a base de pessoas que viram a sua cara, viram a sua página, viram o seu perfil e pagaram alguma coisa para você. Para depois, num segundo momento, você alimentar essas pessoas com conteúdo, com valor, elas passarem a te acompanhar e você vender soluções de valor mais elevado, de valores mais altos. Produtos digitais mais caros, de R$1.000 para cima, 1.000, 2, 3, 4 mil reais. Consultorias também de 4, 5, 10 mil reais. Mentoria, grupo de mastermind, coisas com evento, participar de evento seu. No segundo momento, você vender para essas pessoas algo que aí sim tem uma margem de lucro significativa. E na hora que você vender essas outras coisas, aí o seu CAC praticamente zero, porque ele já foi pago para você adquirir essas pessoas. Então, se isso está bem montado, se essa estratégia está bem pensada, o que vai acontecer? Às vezes você pode até ter prejuízo na operação de venda do produto barato, do produto low ticket. Só que você está reduzindo o seu CAC do produto mais caro depois. Então você tem que pensar no produto low ticket dessa forma. Ele vai chegar para mais pessoas, eu vou aparecer para mais pessoas, eu vou distribuir a minha mensagem para mais pessoas, com o potencial de isso ser pago, disso ser coberto. Eu não ter custo para isso, porque parte delas que compra o low ticket está financiando essa operação. E outra coisa legal disso também, outro benefício, é que você está sendo conhecido como alguém que vende alguma coisa, não como um mero produtor de conteúdo da internet que só fala por hobby e tá ali por caridade. As pessoas passam a te conhecer, você atrai pessoas novas que passam a te conhecer como negócio. Isso pode gerar uma resistência maior num primeiro momento para algumas pessoas, mas aquela pessoa que vem e fica, ela é muito mais valiosa do que aquela que só vem até você por causa do gratuito. Por quê? Porque ela já sabe que você vende alguma coisa. Se mesmo assim ela te acompanha, passa a te acompanhar, mesmo sem ter comprado alguma coisa num primeiro momento, ele tem um potencial maior de ser o seu cliente depois, em algum momento. Então essa pessoa vale mais também do ponto de vista de qualidade de lead, do ponto de vista de lead. Essa é a premissa do produto low ticket. Uma vez entendido isso, para você aplicar esse tipo de estratégia, primeiro, você tem que sim saber qual vai ser a tua esteira, qual vai ser a tua prateleira de produtos. O low ticket, por que você está vendendo ele? Porque dificilmente ele vai botar dinheiro no seu bolso. Você está vendendo ele como parte de algo maior. Então você pensar qual que é esse algo maior. E se você não tem ideia de qual é esse algo maior, pensa em consultoria. Pensa o seguinte, mais pessoas vão me conhecer, algumas vão comprar. E eu não tô tendo custo para pessoas me conhecerem porque os que compram estão bancando isso. Eu tenho uma base de clientes que me ouve, que me acompanha, que eu tenho acesso. Eu tenho uma base de prospectos maior também, porque mesmo quem não compra vira um prospecto e tem potencial de se tornar sua audiência. E mesmo que você não saiba o que você pode vender numa segunda etapa, você pode oferecer consultoria. E consultoria você pode cobrar R$2.000, R$5.000, R$10.000, dependendo da sua experiência, dependendo de várias coisas. E aí sim a gente está falando de algo que tem potencial de botar algum dinheiro no bolso. E depois isso vai se transformando em um produto mais massificado, em um curso, em alguma coisa que você consegue entregar
com mais escala. Então, para você aplicar o low ticket, o primeiro ponto é esse, você entender que parte da engrenagem ele é, ou ele é a engrenagem de qual algo maior. E o outro ponto do low ticket é que, para ele se vender, não é ele se vender, você tem que vender ele. Para você vender ele, você precisa sim comunicar muito bem um problema que ele resolve ou despertar desejo nas pessoas. Isso não é mais fácil de ser feito do que num produto mais caro. Tem que ser feito de qualquer jeito. Ele não vende fácil e não vende automático só porque é barato, ok? Existe uma resistência menor na hora de passar o cartão por algo ser barato. Mas ela só vai passar o cartão de algo barato, de algo caro, de algo de preço mediano, se aquilo resolve um problema dela, ela entende que aquilo resolve um problema dela, ela chega a essa conclusão ou ela tem o desejo por aquilo. Se esses pontos não existirem, não existe venda, mesmo sendo barato. Então é preciso pensar nisso na hora de estruturar o produto, na hora de definir a oferta. Eu vou vender o quê de low ticket? Tem que resolver um problema. Tem que ser alguma coisa específica ou atender um desejo da pessoa. Tem que pensar em algo específico que aquilo consegue agregar de valor. E tem que criar toda a comunicação para que a pessoa entenda isso ou desperte esse desejo. E o trabalho de fazer isso é muito semelhante ao de vender algo caro. Você precisa de uma boa página de vendas. Produto caro ou produto barato precisa de uma boa página de vendas. O fato dele ser barato não significa que a página de vendas pode ser ruim. Não vai fazer vender por causa disso. Precisa talvez de um vídeo de vendas. Precisa talvez de um VSL. Precisa produzir conteúdo na internet. Precisa de um atendimento pelo WhatsApp. Pode ser feito você mesmo no primeiro momento. Precisa fazer praticamente as mesmas coisas. Aí sim, feito tudo isso, existe sim uma barreira menor na hora de passar o cartão se o produto custa 47 comparado caso ele custe 4.700. Essa é a proposta do low ticket. Me diz aí o que você achou, deixa um comentário aí pra mim. Muito importante os comentários, porque eles me direcionam para os próximos vídeos aqui, saber o que vocês têm de dúvidas, tá bom? Eu sou Luiz Passari, eu falo aqui sobre marketing digital e criação de produtos digitais, negócios na internet, baseado primordialmente em informação. Navega na aba vídeos daqui do canal, que tem vários vídeos como esse, onde eu discorro sobre um assunto, trazendo os princípios desse assunto, e isso ajuda você nas suas decisões e na condução do seu negócio digital. Tudo bem? Obrigado por acompanhar, a gente se vê no próximo vídeo.